Ascensão através de habilidades. Episódio 222. O mundo dos espíritos e dos humanos. Arúlia, 5. Taesan. Akien, encolhido e tremendo dentro da carruagem, começou a chorar ao ver Taesan. Onde você esteve? Ela estava enlouquecendo durante a ausência de Taesan. Ela acordou em estado de choque devido à propagação repentina de uma poderosa onda de energia. A força sentida perto deles era forte o suficiente para esmagá-los facilmente. Sentindo-se ameaçados por suas vidas, eles procuraram freneticamente por Taesan, mas ele não foi encontrado em lugar nenhum. Por que você não fugiu? Por que você estava aqui? Mas sem Taesan, eu não poderia. Você esperou por mim? Sim, porque era perigoso. Akien soluçou e acenou com a cabeça. Uma leve surpresa passou pelo rosto de Taesan. Já faz muito tempo que alguém não se preocupa comigo. Excluindo o momento em que ele era um jogador fraco no modo fácil que não havia adquirido nenhuma habilidade adequada em sua vida anterior, esta foi a primeira vez. Taesan abriu a boca. Sinto muito por preocupar você, e eu não estava por perto porque tinha algo para fazer. Uma energia tão poderosa estava surgindo. Que tipo de negócio você tinha? Foi por minha causa. O que? Oh. Barcaza revelou-se além da porta da carruagem. Essas pessoas estão acompanhando o mestre? Eles são fracos, mas bem-humorados. Você pode dizer isso? Os espíritos são seres da natureza. Podemos ler o fluxo difícil da vida. Bem, para alguém tão forte quanto o mestre, a maior parte está bloqueada. Os olhos de Akien se arregalaram ao ver Barcaza. O quê? Prazer em conhecê-lo. Sou uma bebida destilada de primeira qualidade com tons coloridos, Barcaza. Atualmente, estou contratado pela pessoa ao meu lado. Espírito de primeira qualidade. Barcaza, de jeito nenhum. Senhor Barcaza? Eles ficaram surpresos. Os espíritos que os protegiam e lançavam olhares cautelosos também pareciam muito surpresos. Taesan acenou com a mão. Vamos tentar dormir um pouco primeiro. Vocês não acordaram até agora? Ah, sim. Akien assentiu distraidamente. Eles ficaram acordados a noite toda esperando por Taesan. Eles deveriam estar cansados o suficiente para dormir, mas o sono não veio. Eventualmente, eles começaram a se mover novamente na carruagem, meio adormecidos, algumas horas depois. Taesan saiu da carruagem. Foi porque Barcaza era grande demais para entrar na carruagem. Dentro da carruagem, Akien e seu grupo olharam sorrateiramente para Barcaza. Seus rostos estavam cheios de curiosidade, quase os deixando loucos. Barcaza murmurou com satisfação. Bom. Ele pareceu gostar do fato de Akien e seu grupo terem ficado surpresos e demonstrado respeito por ele. O fantasma riu. Um espírito bastante mundano. Ele é diferente daqueles no labirinto de uma forma divertida. A vida seria muito tediosa sem essas pequenas diversões. Na verdade, o mundo humano é mais agradável do que o mundo espiritual. Senhor Barcaza. Um espírito que o seguia silenciosamente não conseguiu mais se conter e falou. Você contratou essa pessoa? Como mais é? Essa pessoa matou nossos parentes. Então? Barcaza rebateu. O espírito perguntou acusadoramente. Para contratar alguém que matou nossos parentes, todos irão condenar você. Condenar-me? Barcaza riu. Quem vai me condenar? O rei cumpriu o seu dever e desapareceu. O mesmo vale para os escudos e lanças. Quem, então, irá me culpar e me punir em tais circunstâncias? Mas, claro, se ele tivesse matado maliciosamente nossos parentes, eu teria resistido. Mas ele venceu nossos parentes através de uma luta legítima. Então, não tenho intenção de ser hostil com ele. Barcaza virou o corpo como se não houvesse mais nada a dizer. Conversas com você, que está preso à noção de ser um espírito e disposto a abandonar a si mesmo, ainda são cansativos. Volte. Os espíritos não tiveram escolha senão calar a boca diante das palavras firmes de Barcaza. Barcaza estalou a língua. Espíritos são principalmente assim. Eles poderiam se dar ao luxo de ser um pouco mais livres. Não importa como eu olhe, você parece ser o peculiar. Não vou negar isso. É por isso que os escudos e lanças também tinham uma ou duas palavras para me dizer. Já que você mencionou escudos e lanças antes, eles são mais fortes que você? Claro, eles estão diretamente sob o comando do rei. Suas classificações espirituais têm uma hierarquia e como exatamente ela é dividida? Não é difícil. Os mais fracos entre os espíritos autoconscientes são eles, os espíritos inferiores. Mesmo sendo considerados fracos, eles possuem um poder considerável em comparação com os humanos comuns. Barcaza continuou. Em seguida estão os espíritos intermediários. Muito forte. Geralmente, são o limite até o qual os espíritos podem ser convocados. Muito mais fortes que os inferiores, mas ainda não tão impressionantes. Depois deles estão os espíritos de classificação superior. De agora em diante, é decente. Espíritos de classificação superior. Taesan os encontrou no labirinto. E neste mundo, ele disse que havia seres contratados por espíritos superiores. Bastante forte. É seguro dizer que eles estão no limite do poder humano. Então vem eu, o espírito de primeira qualidade. Barcaza se vangloriou.
Difícil de encontrar em todo o mundo espiritual. Aqueles que contrataram conosco fizeram seu nome em todo o mundo. Até eles saberiam sobre mim imediatamente. Aquien, que se tornou o assunto da conversa, ficou surpreso. Diga-me, humano, você sabe quem eu sou? Sim, o espírito do grande rei de centenas de anos atrás. Isso mesmo. Barcaza assentiu. De vez em quando, há aqueles que nascem além dos limites dos humanos. Eles contratam conosco, e a seguir estão a lança e o escudo que protegem o rei. Diretamente sob o rei, muito forte. Como você se compara a eles? Não há comparação. Eu não seria capaz de resistir e seria esmagado facilmente. Mas ao lutar comigo, você disse que mesmo a lança e o escudo não seriam capazes de romper facilmente sua defesa? Isso é correto, mas é só isso. É só uma questão de tempo. Já briguei com eles algumas vezes, mas sempre fui derrotado sem poder fazer nada. É assim que é. Taizan acariciou seu queixo. Como eles se comparariam a mim agora? É ambíguo. Quebrando o silêncio, Barcaza disse. Não conheço toda a extensão do poder do mestre, mas houve um poder que senti no momento do contrato. O mestre é monstruosamente forte. Mesmo que todo o mundo espiritual, excluindo a lança e o escudo, atacasse você, não posso garantir nossa vitória. Enquanto falava, Barcaza soltou uma risada. Um humano contra quem todos eles combinados não poderia vencer. Mesmo ele dificilmente poderia acreditar que tal ser realmente existisse. Mas se comparado a eles, provavelmente seria difícil vencer. Isso é tudo? Literalmente diretamente sob o rei. Eles não podem ser fracos. Então não foi ele. O espírito que habitava o esqueleto, aquele que pressionou Taizan com o poder do rei dos espíritos, parecia não ser a lança e o escudo, mas um espírito de alto nível. Interessante. Taizan sorriu levemente. E o próximo seria o rei dos espíritos, mas não há muito a dizer. Também não sei exatamente quão poderoso é o rei. Eu só acho que ele é infinitamente forte. Tenho uma ideia aproximada. O rei espiritual do labirinto quase o matou apenas de emoção. Ele ficou mais forte desde então, mas provavelmente nada mudou. O rei dos espíritos? Curioso, Taizan perguntou. É possível fazer contrato com qualquer espírito? Em teoria, é possível. Existem até aqueles que fizeram contratos com a lança e o escudo. Então o rei espiritual? Barcaza hesitou com a pergunta de Taizan. Isso, eu não sei. O rei é um ser que não se envolve no mundo mundano. É assim que é. Que desperdício de pensamento. Barcaza rejeitou a ideia. Então, mestre, eu tenho algo a perguntar. Vá em frente. O que significa que nosso Deus pediu algo de você? Literalmente, há um Deus espiritual no labirinto. Ela me pediu para entrar neste mundo e preencher o vazio deixado pelo rei espiritual. Inicialmente, ele não tinha intenção de falar. Como os espíritos eram hostis e desconfiados, falar parecia inútil. Porém, como Barcaza havia feito o contrato com Taizan e não era hostil, ele concluiu que não haveria mal nenhum em falar. O próprio Deus para o mestre. Barcaza soltou uma risada vazia. Que ridículo. Quanto mais ouço, mais estranho fica. A que se refere esse vazio? Esses caras. Taizan apontou. Espíritos escurecidos corriam em direção à carruagem. Barcaza aplaudiu. A luz derramou-se, esmagando os espíritos. Um grito de espanto veio de dentro da carruagem. Os espíritos têm realmente agido de forma estranha ultimamente. Os antigos deuses estão de olho neste lugar desde que o rei dos espíritos desapareceu. Ah, os banidos, os deuses antigos, hein? Você sabe disso. Eu sou um espírito relativamente velho. Depois que o rei dos espíritos desapareceu, as coisas pareceram estranhas. Então foram eles. O quebra-cabeça está resolvido. Barcaza riu baixinho. De fato, o mestre foi a escolha certa. Uma luta dessas desde o início. Muito satisfatório. Se você está satisfeito, então isso é bom. Então chegou a hora da refeição. Mesmo enquanto preparavam a refeição, Akien e seu grupo olhavam furtivamente para Barcaza. Se você tiver dúvidas, pergunte. Eu responderei. Ao ouvir as palavras de Barcaza, Akien deixou cair a concha surpreso. Ela cautelosamente abriu a boca enquanto entregava a concha ao espírito. O grande rei que governou o mundo. Barcaza, que apoiou Varian, mais nobre do que qualquer um e carregando a linhagem dos deuses. Isso é um mal-entendido. Aquele não carregava a linhagem dos deuses. Ele tinha um status de escravo. Foi real, um espírito que existiu apenas na história. Como poderia ser? O próprio Taizan não possuía atributos especiais. Deveria ter sido impossível para ele firmar um contrato com um espírito. Mas ele conseguiu contratar não apenas um espírito qualquer, mas um de primeira qualidade. Recuperando a compostura, ela perguntou. Grande espírito, quem é o ser no lugar para onde estamos indo agora? A garota dentro do orbe era um mistério. Ninguém no mundo conhecia sua identidade, existiam apenas especulações. Barcaza respondeu à sua pergunta. Não faz muito tempo, o rei dos espíritos cumpriu seu dever e desapareceu. Um novo rei espiritual está tomando seu lugar. Então esse ser é um novo rei espiritual para proteger Arulha. O rosto de Akien ficou pálido e aqueles que ouviam atrás dela sentiram o mesmo. Eles viverão ao lado dos espíritos?
vendo o Rei dos Espíritos como um objeto de fé. Principalmente a família deles, que acreditava no Rei dos Espíritos com mais fidelidade do que qualquer outra pessoa. Então, nós estamos ter uma entidade para protegê-lo e realizar vários experimentos com ela. Ela mordeu o lábio. Pessoas como o seu poder nunca poderiam afetar o rei. Então os espíritos não estão prestando muita atenção. É engraçado, usando o poder dado a você pelo rei para tramar contra ele. Sempre achei que a maioria dos humanos é muito egoísta. Barcaza zombou, fazendo o rosto de Aquien escurecer. A carruagem continuou indiferente. E eles chegaram na frente do orbe. Há tantas pessoas. A multidão era vasta. Centenas se reuniram ao redor do orbe, montando tendas. Aquien falou com uma voz enfraquecida. A família Bazuki fez um pedido pessoal, então pessoas de todo o mundo se reuniram. Então vamos nos separar aqui. O que? Não será bom para você se souberem que você estava comigo. Percebendo o que Taizan pretendia fazer, Aquien disse. Eu. Faça o que quiser, não há necessidade de você tomar ações desnecessárias. Taizan bateu o pé. Ignorando as vozes que tentavam detê-lo, Taizan seguiu em direção ao orbe, serpenteando no meio da multidão. Uma enorme barreira cercava o orbe. Barcaza. Espere um momento. Barcaza ergueu o braço em direção à barreira. A barreira desmoronou lentamente, criando um espaço para Taizan entrar. Taizan chegou na frente do orbe sem ninguém o impedir. Surpreendentemente, não havia ninguém perto do orbe. Todos estavam reunidos, preparando-se para se aproximar do orbe. Taizan tocou o orbe. Uau! O poder fluiu através de sua mão. Foi uma força natural pesada. Barcaza soltou um suspiro de admiração. Na verdade, ela é o rei. Mesmo em um estado incompleto, isso é notável. Além do orbe havia uma garotinha. De cabelo azul, a garota, vestida com um pano branco, enrolava-se silenciosamente dentro do orbe. Vendo o Rei dos Espíritos pela segunda vez. Os guias do pecado. Um dos líderes desse grupo era o espírito Rei da Chama. E o Rei dos Espíritos protegendo Arulha. Proteger o ser à sua frente era o propósito de Taizan ao vir aqui. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.